Fala galera, sejam bem-vindos aí a mais uma aula de geografia, né, na vida de vocês, tá? Eu sou o professor Fabiano Moreira da Silva, essa é a aula de número 4 do curso Pré-IFMG, ok? Eu e mais alguns professores, outros professores aí da área de ciências humanas, né, estamos tentando contribuir com vocês nesse processo, nessa batalha, né, que é o ingresso em um dos cursos técnicos integrados do Instituto Federal de Minas Gerais. Né? Espero que essa aula ajude bastante aí, tá? E que você possa, né, ser um dos nossos alunos aí, tá bom? Na aula de hoje, né, a gente vai falar sobre as características do processo de urbanização do Brasil, ok? Lembrando que na aula anterior a gente falou sobre urbanização, né? A gente falou muito sobre o conceito de urbanização. Nessa aula a gente vai ver como que esse processo aconteceu no Brasil, ok? Nós vamos pegar aqui as principais características, né? Seria impossível a gente pegar todas as características, mas a gente vai pegar aqui aquelas principais características do processo de urbanização do Brasil, beleza? Dentre as características principais, né, a primeira característica, né, que a gente julga importante é que o processo de urbanização do Brasil ele é considerado recente. Mas aí você fala assim, professor, a geografia trabalha com tempo histórico, tempo geológico, o senhor vai me falar, né, recente, né? Mas recente a partir de quando, né? A partir de quê, né? O processo ele é considerado recente quando comparado ao processo de urbanização dos países desenvolvidos. E aí, se você lembrar, né, uma das formas de classificar os países atualmente é em países desenvolvidos e em países subdesenvolvidos. Né? O processo de urbanização do Brasil ele é considerado recente quando comparado ao processo de urbanização que aconteceu nos países desenvolvidos. Né? Nesses países desenvolvidos, o processo de urbanização ele é muito mais antigo, né? Levando em consideração, claro, o tempo histórico, ok? Ele é mais antigo quando que aconteceu nesses países desenvolvidos, professor? Nos países desenvolvidos, né, a gente, se você lembrar ali da primeira revolução industrial, né, a primeira revolução industrial do século XVIII, lá na Inglaterra, aquela questão da máquina, né, da descoberta, né, da primeira máquina ali, né, movida a vapor, né, naquele momento ali, alguns países, né, ou pouco depois, né, alguns países ali já passam a ser considerados países urbanizados. O que significa isso? Significa que mais de 50% da população morava em cidade. Né? Lembrando que na Europa acontece ali um renascimento urbano a partir da Baixa Idade Média. Né? As cidades passam, né, a tomar, entre aspas, ali, né, a função, né, ou as cidades passam ali a atrair muito mais população do que as áreas rurais. Né? Lembrando que a gente falou na última aula que a cidade, né, ela é o espaço ótimo para as relações capitalistas. Né? E aí a gente está falando aí de um processo que começou há 300 anos antes. Né? 300 anos antes da Revolução Industrial, já acontecia êxodo rural, né, na Europa, né? Com o próprio renascimento urbano. Ok? Quando a gente chega no Brasil, né, a gente fala o seguinte: se a gente lembrar, né, e pegar ali, como por exemplo, a crise de 1929, né, a crise de 1929 demonstra claramente que o Brasil era um país rural, né, um rural e agrícola, ou seja, dependente da exportação de café. Né? E aí, com a crise, né, vai obrigar o Brasil a investir em novas atividades, né, e surge aí, né, a intensificação do processo de industrialização. Né? 40 anos depois, né, pegando aí como referência o ano de 1930, né, a crise de 1929, o ano de 1930, 40 anos depois, né, já na década de 1970, já acontece a mudança de chave. Né, ou seja, o Brasil passa a ser um país urbano, né, ou seja, com mais de 50% da população morando em cidade. Ou seja, então, se a gente parar para pensar, o processo ele é considerado recente, né, a partir da década de 1970, né, o país já é considerado um país urbanizado, né, quando comparado, recente, quando comparado ao processo que aconteceu nos países
desenvolvidos, né, que é muito mais antigo, ok? E além de ser recente, né, como a gente estava falando, nos países desenvolvidos o processo aconteceu de forma lenta, né? Já no Brasil, ele aconteceu muito rápido, né? Ou seja, né, automaticamente, né, como o processo aconteceu muito rápido, ele aconteceu também desorganizado, né? Diferente dos países desenvolvidos, onde o processo aconteceu mais organizado, né? Mas aí você fala assim, professor, isso quer dizer que as cidades, né, que os países desenvolvidos não têm problemas urbanos? Tem, né? Mas os problemas urbanos lá são muito menores, né, quando comparado aos problemas urbanos que a gente tem aqui no Brasil, né, ou em qualquer outro país subdesenvolvido, certo? É, como essa característica, né, de ser desorganizado, do processo ser desorganizado, né, as cidades elas não estavam preparadas para receber, né, uma quantidade tão grande de pessoas, né, provenientes das zonas rurais, né? Ou seja, é muita gente que saiu de uma vez para ir para o campo, desculpa, perdão, para ir em direção às cidades, né? Saiu do campo em direção às cidades, para morar nas cidades, né? E outra coisa que muito dessas pessoas que saíram, né, do campo para ir em direção às cidades, no chamado êxodo rural, né, elas estavam fascinadas, né, ou seja, fascinadas por uma vida melhor na cidade, né, porque a cidade, naquele momento, né, era sinônimo de modernidade, de oportunidades e tal, né, e as pessoas pensavam que saindo do campo, né, encontrariam uma vida melhor na cidade, né, mas as cidades, né, ofereciam atividades que muitas vezes as pessoas que estavam acostumadas a trabalhar na terra, no campo, não conseguiriam fazer, né? E isso vai fazer com que ocorra, né, e que ocorresse um processo conhecido como inchaço urbano, né? Professor, o que seria esse inchaço urbano, né? A própria palavra inchaço, né, ela já dá a ideia de que está doente, né? As cidades estavam doentes, estão doentes, né? Muitas delas no Brasil. Por quê? Porque cresceram muito rápido, né? E isso gerou uma quantidade muito grande de problemas urbanos, né? Chegou tanta gente de uma vez, né, que não foi possível, né, a cidade oferecer uma infraestrutura básica eficiente a essa população. O que vai fazer com que aconteça, por exemplo, o surgimento ou a intensificação do processo de favelização, né? Vão surgir bairros sem planejamentos e cidades, inclusive, sem planejamento, né? E aquelas poucas, né, que foram planejadas no Brasil, como Belo Horizonte, né, que foram planejadas por determinado número de habitantes, vão receber muito mais habitantes do que se previa no planejamento inicial, né? Então essas cidades elas vão se tornar cidades, né, inchadas, vamos dizer assim, cidades com gravíssimos problemas urbanos, né? Inclusive serviços básicos, né, como o próprio saneamento, né, o saneamento básico, né, coleta de lixo, rede de esgoto, água tratada, né? Muitas das cidades não vão oferecer isso a toda a população, né? E outra característica importante, né, do processo de urbanização do Brasil é que o processo, né, de urbanização do Brasil é muito semelhante ao que aconteceu em outros países subdesenvolvidos urbanizados. Tá? Então, ou seja, né, os países subdesenvolvidos, né, com mais de 50% da população morando em cidade, né, aqueles países considerados subdesenvolvidos urbanizados, né, tiveram um processo muito semelhante ao que aconteceu no Brasil, né? O que diferencia dos países, do processo de urbanização dos países desenvolvidos, né? Nesses países, né, o processo foi basicamente o contrário, né? Ao invés de ser recente, né, foi antigo. Ao invés de ser rápido, o processo foi lento. Ao invés de ser desorganizado, foi organizado, né? O que gerou, né, cidades mais organizadas, né? Mais cidade com uma infraestrutura melhor, né? Aí você pergunta, professor,
nesses países, nos países desenvolvidos, as cidades não têm problemas urbanos? Tem, né? Tem alguns problemas urbanos, mas problemas muito tímidos, né? Quando comparado aos problemas existentes nas cidades dos países subdesenvolvidos, né? E aí a gente já para pensar o seguinte, olha, que no caso do Brasil, nas cidades, né, com relação à melhoria da qualidade de vida nas cidades, né, o mais difícil de se fazer, né, não é o fazer o novo, né? Muitas vezes o mais difícil é corrigir os erros do passado, né? Corrigir os erros de uma urbanização extremamente desorganizada, né? Então, assim, o maior desafio, né, das novas administrações municipais, né, inclusive, né, muitas vezes não é fazer o novo, né? O maior desafio é corrigir os erros do passado, né? Se a gente pensar, as nossas cidades não foram cidades planejadas, né? Foram cidades, a maioria delas foram cidades espontâneas. E as planejadas, né, como eu falei anteriormente, né, elas não cumpriram com o planejamento original, né? E ou foram gerados vários problemas urbanos nesses locais. Beleza? Valeu, gente. Espero que tenha contribuído e até a próxima aula aí, tá bom?